Nós estamos com o propósito de buscar o tão sonhado equilíbrio entre, obrigado Marcinho, entre o conhecimento das Escrituras, que deve ser a base de todo o nosso julgamento, das nossas atitudes, de tudo que fazemos, e ao mesmo tempo entender que um cristão sem poder do Espírito, ele é fraco. É uma coisa muito interessante. Eu estava refletindo sobre isso e buscando alguns grandes homens de Deus que têm falado sobre o assunto com muito equilíbrio, com muita dedicação, e dentre eles, o pastor John Piper, que é considerado um dos maiores expositores das Escrituras. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que na hora que nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Isso é real. Paulo diz que em um só corpo nós somos batizados no mesmo Espírito, lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Mas ele me fez atentar para uma realidade muito interessante, muito importante sobre o Espírito Santo. E estudando sobre isso, me veio novamente o texto de Atos dos Apóstolos, sobre algumas coisas que nós precisamos enfatizar, relacionadas à experiência em si do Espírito Santo. Nós corremos um grande risco, de um lado de academicismo bíblico, e do outro lado de devaneios da experiência com Deus, totalmente desvinculados do centro da nossa fé, que deve ser as Escrituras. E eu fiquei pensando que a verdade bíblica é como a verdade que os nossos pais nos contam também, as verdades. Eu quero fazer aqui um breve relato para que a gente entenda como é que funciona a verdade enquanto revelada nas Escrituras, que nunca deixará de ser verdade, que terá validade eterna e que cabe nessa cultura e em qualquer outra cultura do mundo. É como se a verdade, trazendo para uma perspectiva humana, fosse aquilo que o nosso pai dissesse: olha, meu filho, você não deve fazer isso, você sabe que seu pai cuida de você, você sabe que seu pai está lhe provendo. São verdades que a gente ouve. E essas verdades são internalizadas. Mas a experiência com o Espírito Santo, ela tem um conteúdo também emocional. Nós não podemos deixar de entender a nossa relação com Deus, nem sobre o prisma, nós nem podemos correr para o prisma do emocionalismo, nem, como eu falei anteriormente, daquele academicismo teológico, onde a gente vê a verdade, entende a verdade, acredita na verdade. Mas a gente sente toda essa verdade, muitas vezes, que os nossos pais nos falam, nos momentos em que nós precisamos de um apoio que se evidencia, não apenas na verdade que se compartilha, mas no abraço que confirma aquela verdade. Você pode dizer para o seu filho várias vezes: meu filho, eu amo você. Seu filho vai acreditar naquilo. Você pode dizer várias vezes: meu filho, eu vou te suprir, a verdade é essa, o caminho é esse. Mas há momentos na nossa vida em que o abraço do pai, o abraço da mãe, o abraço da família, a palavra de ânimo, aquela palavra que diz assim: vá que nós estamos aqui, nós queremos te dar condições para que você alcance aquilo que nós projetamos enquanto projeto da vida, na sua vida. A palavra do Senhor revelada é exatamente essa verdade, ela vai ser sempre essa verdade. E é interessante que os apóstolos, eles já conheciam essa verdade. Eles conheciam a verdade, eles andaram com a verdade, eles andaram com Jesus. Mas Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês não apenas precisam dessa verdade enquanto conteúdo que transforma o vosso caráter, você precisa dessa verdade enquanto dinamite, enquanto poder, enquanto explosão do poder divino sobre a vida de vocês, para que vocês possam ir,
para que vocês possam vencer os desafios da própria obra da evangelização, para que vocês possam vencer os desafios da vida cristã. É por isso que Jesus disse para os apóstolos que já eram convertidos, que já conheciam a Jesus, que já conheciam a verdade. Mas Jesus olhou para eles lá em Atos. Aliás, em Atos é apenas a lembrança, né, que foi dada quando Jesus disse para eles que não saíssem de Jerusalém até que algo acontecesse com eles. E Jesus disse assim em Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eu quero focalizar nesse texto sobre a importância desse poder a que Jesus se referiu. Não apenas o Espírito Santo que nos regenera e nos dá uma nova vida, porque isso é uma verdade também inabalável, mas de um poder que tem evidências práticas e muitas vezes tem evidências de caráter dramático, eu diria assim, em fases da nossa vida, em momentos da nossa vida, em situações da nossa vida. O poder do Espírito Santo não é apenas um poder de regeneração ética, já que o poder do Espírito Santo está ligado a uma pessoa. O Espírito passa a viver em nós quando nós nos convertemos. E aqui eu não defendo uma segunda bênção. Eu entendo que no momento da nossa conversão, na era do Espírito, o Espírito nos insere nessa nova vivência, que é a nova vida em Cristo. Mas tem uma outra dimensão muitas vezes esquecida. Além da dimensão da regeneração, de nos fazer novas criaturas, de nos fazer desejar outras coisas, existe um outro componente. Um componente para a atividade do cotidiano. O componente que nós precisamos para esta vida. Porque o Espírito Santo que nos regenera para a eternidade já. E ninguém vai tirar isso das mãos de Deus, amém? Nós estaremos na glória com Deus, isso é indiscutível, inabalável, inexorável. Mas o que dizer do outro componente? Desse tal poder que Jesus falou. Poder para avançar, para testemunhar, poder para usar os dons do Espírito no progresso do reino de Deus na terra. Uma coisa eu quero deixar bem clara aqui para os meus irmãos e minhas irmãs. Quando Jesus disse, vocês receberão poder dos céus quando o Espírito descer sobre vós, Ele falou de um poder para um propósito. Poder sem propósito é ilusão. Poder de Deus sem um propósito firme, um propósito ligado ao próprio reino de Deus e às virtudes do reino e à glória de Deus, é um poder meramente especulativo, para deleite pessoal, para honra pessoal. Quando Jesus disse que o poder do Espírito Santo viria sobre nós, Ele disse que viria para um propósito, para uma razão muito específica, para testemunharmos. E o testemunho de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, não era apenas um testemunho ligado ao que Jesus fez na cruz, mas um poder que age através de nós para convencer as pessoas. É interessante que a palavra às vezes é pregada 3 vezes, ou 4 vezes, ou 10 vezes aquela mesma palavra, mas muitas vezes acontece na vida de alguém que naquele momento específico houve uma intervenção sobrenatural de Deus no coração da pessoa. Vocês já devem ter passado por isso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa intervenção. E quando Jesus diz, vocês receberão poder para testemunhar, o testemunho da igreja de Jesus e de nós enquanto cristãos está ligado a uma série de coisas. E Jesus disse que algumas coisas sinalizariam o seu reino na terra. Sinalizariam, porque o reino de Deus não está acontecendo aqui de maneira completa, mas nós vivemos a dinâmica de um novo reino no meio de um velho reino. E aí nós precisamos dessa palavra que salva, precisamos dessa palavra que muda o nosso caráter, precisamos dessa palavra que transforma as nossas percepções sobre a vida, mas precisamos de um combustível
Precisamos de um combustível para prosseguir. Precisamos de um combustível para ultrapassar. E precisamos de um combustível para fazer em 1 segundo aquilo que sozinhos passaríamos 50 anos. O poder de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, é um poder que potencializa a nossa ação nessa vida. Potencializa a nossa ação evangelística. Potencializa a nossa fé. Quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, isso deve ser um ato contínuo e nunca um só ato, mas sempre. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, porque nisso há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verbo ali no original tem um sentido de continuidade, tem um sentido de deixai-vos encher mais e mais e mais e mais. E Deus, Ele deseja derramar sobre a vida daqueles que buscam a santidade, que buscam o caráter, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos pregado sobre isso. Deus quer dar mais para nós, amém, igreja? O Senhor quer dar mais para a sua igreja. O Senhor quer dar mais para você. O Senhor quer dar mais para mim. Eu louvo o nome dEle por fazer parte dessa comunidade. Eu louvo o nome dEle por amarmos muito as Escrituras. Eu louvo o nome dEle por termos pregadores convictos, reformados na doutrina bíblica. Mas Deus quer nos dar mais. Ele quer que nós não deixemos esse amor de lado, mas também não esqueçamos que precisamos não só de amor, precisamos de poder. Precisamos de um poder sobrenatural. O poder que move montanhas. O poder que move corações. O poder que liberta o cativo. O poder que nos tira de estados deploráveis, de tristeza, sabe? De solidão, de dor, de medo. E Ele usa esse poder também para nos mostrar, na ação da igreja dele enquanto corpo, que o sobrenatural de Deus não está amarrado nas páginas do Velho e do Novo Testamento. O sobrenatural de Deus não está contido pelas Escrituras, como se as Escrituras encerrassem na história da ação do Espírito Santo o que Deus tinha para fazer. Agora me digam uma coisa. Olha que tolice às vezes passa na nossa cabeça. Se o Velho Testamento era apenas um Deus visto pelas costas, tão profunda era a sua glória, e que o povo de Israel não poderia contemplá-lo. Nós vemos nos evangelhos de um Deus cara a cara com a humanidade, fazendo milagres, mostrando, Jesus ensinando o caminho, e mostrando com sinais e prodígios, não só o seu caráter, mas o seu domínio sobre todas as coisas. E nós vemos que Ele disse, vocês receberão poder dos céus. E Ele falou que enquanto igreja, unida, reunida, no poder desse Espírito Santo, nós seríamos capazes de fazer na face da terra obras maiores do que Ele mesmo fez. Então pensemos de maneira crítica sobre isso, sem devaneios, sem exageros, sem desvios doutrinários. O Espírito Santo é Deus atuando nesta era, neste tempo. O Velho Testamento é o Deus Pai revelando a sua vontade. Os evangelhos é o Deus Filho atuando para salvar a humanidade dos seus pecados. E nós estamos em uma era inconclusa, incompleta. Eu gosto muito das pessoas que dizem que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da Bíblia, cujo capítulo final ainda não foi escrito. E nós somos os personagens da história, da consumação desse livro. A igreja sempre tende aos extremos, ou do academicismo reformado, bíblico, exegético, ou das experiências totalmente desconectadas da verdade de Deus. E essas quartas-feiras é momento da gente fazer a seguinte pergunta: que tal os dois?
Que tal os dois? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui, pelo poder do Espírito Santo e pela ação de Jesus, é nova criatura? Amém. Isso é uma das partes. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E que tal você orar por coisas impossíveis e Deus usar a sua vida? Que tal? Que tal nós estarmos aqui e nos quebrantarmos e clamarmos e pedirmos e dissermos: nós acreditamos no poder do Espírito Santo, agora, Senhor, vai, age na minha casa, na casa da minha família, ou em quem quer que seja, e vai lá e quebranta o seu coração, e você conseguir perceber os efeitos do poder sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Que tal? Que tal? Que tal a gente olhar para essa vida, para esse mundo e unir o poder dessas escrituras que está faltando no púlpito de muitas igrejas, infelizmente, o poder dessa escritura, letra por letra, verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro, mas ao mesmo tempo encontrarmos um equilíbrio, como um avião que para voar precisa do equilíbrio das duas asas, senão ele cai, senão ele rodopia, senão ele não chega onde ele precisa chegar. Que tal a gente acreditar mais, buscar mais, pedir mais, se santificar mais, buscar os aspectos éticos das Escrituras, pagar as nossas contas, amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, sermos bons cidadãos, cumprirmos a lei, porque esta é a dimensão ética do Evangelho, ela nos iguala a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas nós precisamos, para enfrentar os desafios dessa vida, um mundo que está entrando cada vez mais em um afastamento da ética de Cristo, onde estamos vendo absurdos acontecendo. A igreja precisa se levantar, deixar a mesquinhez do evangelho da prosperidade, deixar também a mesquinhez do academicismo teológico e equilibrar-se como que andando em uma corda bamba e que só tem uma razão de estarmos equilibrados, que é a própria graça e o amor de Deus nos fazendo voar com as duas asas, a asa das Escrituras e a asa do poder. Que tal? Que tal, igreja? Que tal nós acreditarmos que Deus pode usar a intercessão desta comunidade e pessoas serem sobrenaturalmente, inexplicavelmente curadas, como algumas foram já a partir das duas quartas-feiras que nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. Nós temos testemunhos aqui. Eu quero deixar só uma coisa clara sobre o que eu penso a respeito disso. A Bíblia diz que Deus distribuiu os dons na igreja para um propósito dele e para o bem, o quê? Comum. Eu tenho muita reserva e muita ressalva, e vocês sabem disso, com a espetacularização dos milagres. E de trazer para uma determinada pessoa a razão para que aquilo esteja acontecendo. Porque no meio tempo, sabe o que acaba acontecendo? A gente esquece que quem cura é o Senhor e começa a achar que quem cura é a pessoa. Eu acredito que juntos, na intercessão e na oração, Deus vai manifestar, através da intercessão da igreja, grandes milagres. Da nossa intercessão. Da nossa intercessão. Isso é apenas uma coisa. Mas há tantas outras coisas que o poder do Espírito faz. Não só cura do corpo. E por que não dizer cura da alma? Com todas as suas feridas, com todos os seus cânceres. O que dizer da cura de emoções? A cura de pensamentos sobre o seu passado antes de Cristo. Dos seus traumas. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Eu tenho plena convicção, com base nas Escrituras, que uma vez salvos, para sempre, sempre salvos. Porque isso depende, não é de nós, depende do poder de Deus em nós. Amém? Mas uma coisa eu sei: se o diabo não pode interferir na nossa salvação, ele vai fazer de tudo para tornar a nossa vida aqui a mais miserável possível. Também não sou dado a triunfalismos e achar que nós vamos transformar o planeta Terra no céu. Não! Mas Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar os que creem. No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão enfermos, no meu nome realizarão milagres. Embora a terra, do jeito que é, nunca será a completude do projeto de Deus, Deus quer que a sua igreja não só experimente, mas sinalize as gotas que caem do rio de águas vivas. Aqui hoje. Deus então quer nos ensinar enquanto igreja, que nós precisamos crer mais, orar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, nos santificar mais, buscar acertar a cada dia, mas não apenas voltados para o aspecto ético das Escrituras, mas ao mesmo tempo é dizer assim: Senhor, eu acredito que em pleno século 21, século de materialismo, século de escalada de ateísmo, século de pornografia, de prostituição, de sodomia, eu, Senhor, enquanto teu filho, no corpo de Cristo, enquanto parte da igreja, eu quero acreditar que neste mundo nós não passaremos desapercebidos como um grupo de pessoas moralistas que se encontravam em uma igreja nos domingos. Não, eu quero crer que para além dessas portas, além desses cultos, além desses portais, aqui diante dos meus olhos não se encontram meros espectadores, mas um exército forte, vivo, poderoso, ungido e capaz de fazer coisas que não imagina que é capaz de fazer. Escute, nós não imaginamos o que somos capazes de fazer se o Espírito Santo se agradar de nós, se o Espírito Santo ouvir o nosso clamor e se nós buscarmos incessantemente até que Ele faça soberanamente o que pode fazer. Que tal? O Espírito Santo nos dá poder, ousadia e confiança. Confie em mim. Eu queria falar, para a gente encerrar, duas coisas que caracterizam essa experiência com o Espírito Santo. Ele produz em nós um coração adorador. Não há lugar para auto-adoração. Não há lugar para transferência de adoração para nenhum ser criado. Por favor, em nome de Jesus, quando você começar a olhar para mim e pensar sobre mim algo diferente, repreenda em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo atua na vida da igreja e na vida do cristão, só há lugar para um ser adorado: o próprio Deus, Senhor da nossa vida, da nossa história, dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa vida, de tudo que somos, de tudo que temos, dos milagres que realiza. A única coisa que nós precisamos é desenvolver um coração adorador que não desvia o foco da sua adoração para ninguém, a não ser a Santa Trindade, Criadora, Restauradora e Poderosa. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno. Não há lugar para homens nessa história. Não há lugar para, semidivindades nessa história. Que as nossas vidas e a minha vida, e orem sempre por mim e por todos os líderes dessa igreja e por você, que a nossa palavra seja sempre a de João Batista, que ele cresça a cada dia e que eu diminua a cada dia, e que se ele quiser eu seja
um batente a mais para que ele exponha a sua glória diante dos homens. O poder e a experiência do Espírito Santo promove um coração adorador. É tanto que na hora que o povo começa a ter a experiência do Espírito Santo, eles começavam a adorar, uns em outras línguas, outros a profetizar, outros a dar glórias ao Senhor. Produz um coração adorador. E finalmente, eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como é o Espírito Santo, que Deus concedeu a quem? A quem? A quem? Aos que lhe obedecem. Meu irmão, poder sem obediência a Deus é cavilação. Poder sem integridade é perda de tempo, espetáculo. Sabe por quê? Porque no final dos tempos, não seremos medidos pela quantidade de poder que usamos, mas pelo nível de identidade que alcançamos com relação à pessoa de Jesus Cristo. Mas, imaginem só, uma vida cristã, uma igreja que se santifica, que busca o Senhor, que busca obedecê-lo, que busca exaltá-lo, que busca aprender dele, mas ao mesmo tempo tem a ousadia de clamar e dizer: reveste-nos de poder, Espírito Santo. E imagina a alegria que a obediência de uma igreja que ama a Deus e que é revestida pelo poder do Espírito Santo produz no coração do Senhor. Imagina a alegria que Deus produz no coração do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho filhos assim, louvado seja Deus por isso, extremamente dedicados aos estudos, extremamente obedientes. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não fui assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Amar os nossos filhos a gente vai sempre amar. E Deus sempre vai amar todas as pessoas. Mas eu vou dizer, eu tenho dito: Senhor, eu não quero apenas o teu amor. Eu quero o teu prazer ao meu respeito. E o que é que um pai faz para filhos obedientes, dedicados e que buscam a face do Senhor, se não desejar dar para eles o mundo inteiro? E antes mesmo que eles cogitem com palavras, os filhos que dão prazer aos pais, e os pais são sensíveis a esse prazer, são capazes até mesmo de ler no semblante deles aquilo que eles precisam, ou aquilo que eles apenas de maneira muito sublime e singela expressam serem os seus desejos. E se esses desejos forem justos, e se esses desejos forem limpos, se esses desejos forem éticos, qualquer pai humano, se tivesse condição de assim fazer, daria para os seus filhos o mundo. Sim ou não? Porque quando eu olho para os meus filhos, eu tenho vontade de dar para eles tudo, e além daquilo que eles me pedem. O que é que eu estou querendo dizer e levantar nessa igreja? Se Deus encontrar em nós obediência, fé, dependência, dedicação, um espírito de amor, um espírito de comunhão no meio de nós, e Ele começar a nos permitir avançar em nossa vida, nas nossas coisas, e paralelamente, gente, a gente começar a entender que há um poder que nos é disponibilizado pelo Espírito Santo para que clamemos e que busquemos. Eu pergunto a você, o que é que vai ser impossível para a gente fazer? Porque se como pais humanos a gente quer dar o mundo aos nossos filhos, mas não pode, mas o nosso Pai Celestial que nos ama e que se agrada de nós, Ele pode fazer qualquer coisa ao nosso favor. Ele pode fazer qualquer coisa ao nosso favor. Ele não tem limites. Quem acredita nisso, diga amém.
o Senhor está no meio de nós. E Ele se alegra com a nossa vida. Quando a gente se parece com Jesus e clama e bate na porta. Qual é o limite entre a soberania de Deus e a insistência dos seus servos? São duas verdades que não precisam se confundir. Ah, mas Deus é soberano, eu acredito nisso. Mas Ele disse: peça, bata, insista, procure. E Ele nos dá na parábola daquela mulher que foi procurar um juiz iníquo. Me dê, realize, 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 realize. E aquele juiz iníquo acabou cedendo aos pedidos daquela mulher. E ele quis dizer isso para fazer a seguinte comparação: se aquele homem iníquo foi capaz de atender ao pedido daquela mulher, imagine eu, que vos amo e dei o meu próprio filho para morrer por vocês. Não há nenhuma incompatibilidade entre acreditar na soberania de Deus, nas respostas finais, e na nossa contínua insistência e busca e confiança e fé e integridade e insistência. Senhor, vem, Senhor, realiza, Senhor, salva meu filho, salva minha mulher, salva minha vida, muda o país, toca aquele coração, toca aquele outro, faz isso, faz aquilo. Não há limites ao nosso pedir. Até Jesus pediu: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele disse isso várias vezes. Irmãos, e para nossa alegria, uma coisa é certa: se na insistência dos nossos pedidos, até o fim, acreditando no milagre, acreditando na transformação, acreditando na cura, acreditando na libertação, se até o fim não tivermos a resposta exata daquilo que quisemos, nós podemos descansar com a maior das verdades: a soberania de Deus é também a certeza de que Ele fará o melhor para a glória do nome dEle e para a nossa alegria e para a completude da obra dEle em nossa vida. Não há incompatibilidades. Os que creem nas Escrituras de maneira irrefutável acreditam muito nessa soberania. Os que vivem da experiência tentam determinar o que Deus deve fazer. Que tal deixar de lado essa soberania que não tem conexão com a nossa vida? E que tal deixar essa irracionalidade que tenta fazer com que Deus se torne servo da gente? Que tal acreditar na soberania? E que tal acreditar também no poder que hoje pode se realizar aqui? Deus pode curar hoje pessoas de câncer nesse lugar. Deus pode fertilizar a mulher estéril hoje aqui. E nós vamos acreditar nisso. Deus pode hoje libertar pessoas de vícios aqui. Deus pode tirar pessoas dessa prisão sexual em que se encontram hoje. Deus pode sim tirar pessoas aqui dessa vida miserável, de tristeza, de desânimo. Deus, hoje, nesse lugar, é o nosso Pai tremendo, agindo no meio de nós. Recebereis poder dos céus. Vamos crer nisso? Amém, irmãos?